Bem, Daniel, então vamos aprofundar esse assunto tratando exclusivamente desse grupo de jovens que acabam sendo afetados por dores crônicas, seja ela por uma questão de falta de prática, de exercício, de não cuidado com o seu corpo ou até mesmo uma situação específica que acaba ocorrendo no decorrer da vida. Para isso eu vou conversar com o fisioterapeuta Robson Petrus, que nos atende e amplia esse assunto. Professor, os jovens, de resumo, eles estão cuidando da sua saúde, evitando essas dores crônicas diante da situação que se apresenta do dia a dia, da correria ali do início da fase adulta. Como você enxerga esse tipo de cenário nesse grupo de pessoas, no caso os jovens? É uma boa colocação, né? Hoje o jovem ele tem uma série de atividades aí e a gente sabe que a dor ela tem todo um contexto, né? Uma dor muitas vezes ela não é sinônimo de uma lesão, e sim de uma série de fatores que podem não estar acontecendo devidamente na vida de uma pessoa. Por exemplo, se tu tem uma noite de sono mal dormida, né? Se tu tem alguma preocupação, se tu tem alguma situação de estresse, alguma parte alimentar que não esteja funcionando bem, tudo isso vai te ocasionar dor, né? Então, há todo um contexto que nós devemos avaliar, certo? Para que esse indivíduo, para que o jovem principalmente, não venha sofrer com dores, para que essas dores, que podem ser agudas num primeiro momento, não venham a se tornar dores crônicas e venham atrapalhar o seu desempenho e sua performance nas suas atividades. Tá certo, professor. Então, para a gente conseguir resumir isso de uma certa forma, a gente está aqui na Petrus Fisioterapia, vamos aproveitar o espaço e mostrar um pouco dos exercícios que você, jovem, talvez está acompanhando a entrevista, se identificou um pouco, pode aproveitar os ensinamentos do professor e fazer dentro de casa ou até mesmo procurar uma academia, um atendimento mais especializado para se livrar dessas dores. Professor, antes da gente começar a prática, qual é a dor que o jovem mais sente hoje? As maiores causas de dor hoje são muitas vezes pela falta de inatividade, né, pela falta de uma atividade física regular, certo? E principalmente as dores lombares, né, dores da região lombar, na parte inferior da coluna, e as dores em membros inferiores, né, as dores nas pernas. A gente tem que ter muito cuidado porque muitas vezes os pais relacionam essas dores, principalmente nas crianças e nos adolescentes, com dores do crescimento. Certo? Então a gente acha, é dor do crescimento, está doendo as pernas, a criança está crescendo. E muitas vezes não, elas podem estar relacionadas já com algum sintoma, alguma alteração músculo-esquelética. Então para isso é fundamental nós iniciarmos com um trabalho bem básico, né? Se você fizer uma atividade que tenha um exercício de alongamento, por exemplo, né? Trabalhar um pouco de alongamento da sua coluna vertebral e dos membros inferiores, você já vai estar conseguindo eliminar aí uma boa quantidade de causas, né, que venham a te causar esses distúrbios. Então, se tu tiver na tua casa uma barra, um espaldar ou até mesmo uma janela, certo? Onde tu possa fazer um movimento, certo, de alongamento, onde tu vai te segurar numa barra, né, e simplesmente projetar o teu corpo para trás, certo? Juntando os pés, fazendo uma projeção do corpo para trás, tu já vai estar fazendo um alongamento de toda uma cadeia posterior, de coluna, de membros inferiores, fazendo que tu tenha desses músculos uma melhor flexibilidade, certo? E uma melhor amplitude de movimento. Então esse seria um dos primeiros exercícios. Tu pode também trabalhar num mesmo espaldar ou numa mesma janela, digamos, exercícios que tu vai trabalhar a cadeia anterior, a parte anterior do teu corpo, fazendo alongamento também da tua coluna, porque muitas vezes em determinadas posturas que a gente tem no dia a dia, a gente adquire, principalmente o adolescente, o que a gente chama de uma postura cifótica, né? Aquela postura que a tua coluna se curva para frente, certo? E tu há uma retração de toda uma cadeia anterior de musculatura e tu fica naquela posição mais corcunda. É muito comum a gente ver os adolescentes nessa posição. Então, se tu simplesmente fizer um alongamento de toda essa cadeia anterior, tá? Segurando num espaldar ou segurando numa janela, por exemplo, tu vai fazer um movimento anterior, tá? E tu vai fazer todo um alongamento dessa cadeia anterior, um alongamento de ombros, certo? De musculatura peitoral, fazendo que tu consiga uma correção da tua coluna. Professor, para a gente também ampliar isso e também esclarecer, a gente sabe que a rede social hoje tem de tudo, certo e errado. Tem algum exercício que talvez você mesmo visualiza na internet
o pessoal fala que é para lombar, que é para coluna e que você não indica fazer? Nós temos assim, hoje em dia, o Dr. Google, né, é muito acessado hoje, né? A gente olha, pesquisa, muitas vezes o paciente já chega com uma avaliação, por exemplo, aqui para fisioterapia, e ele já chega com uma opinião formada, tá? Por quê? Porque ele já olhou na internet, ele já consultou no Dr. Google, como a gente costuma dizer, né? Então ele vem com uma série de informações e a internet, ela aceita tudo. A internet é uma terra de ninguém, como a gente costuma dizer. Então tem que ter muito cuidado. Não teria assim um exercício específico, mas aqueles treinos, aquelas fórmulas mágicas, aqueles métodos infalíveis que a gente costuma ver, tenham muito cuidado, né? Então a dica fundamental que a gente dá, faça uma avaliação com o fisioterapeuta, tá? Para que a gente consiga corrigir, detectar qual é a alteração, o que está acontecendo com esse jovem, o que está acontecendo com esse indivíduo que está com uma dor, para que a gente possa orientar a melhor maneira de fazer o exercício, a melhor maneira de executar uma performance, para que tu tenha todos os resultados e que o teu corpo agradeça. Bom, o papo tá bom, mas na sequência a gente retorna com mais assunto relacionado à questão dos jovens com dores crônicas e alguns exercícios mais avançados.